Olá, meus amores amantes do sobrenatural e do terror. Então, nesse vídeo aqui, eu estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa bem complexa sobre as EQMs, experiência de quase morte. Vou trazer depoimentos de pesquisadores, de médicos, de psiquiatras falando sobre esse assunto. Vou mostrar o ponto de vista de cada um deles, o ponto de vista esotérico, o que fala o esoterismo a respeito desse assunto. Vou estar dando depoimentos de pessoas sobre esse assunto, as experiências que eles tiveram, E no final do vídeo eu vou trazer umas 16 indicações de filmes a respeito desse assunto. Então vai ser uma viagem mesmo sobre esse assunto para tirar todas as dúvidas, toda essa questão aí que envolve as EQMs. Vem comigo! Eu sou Gilmara Freitas, bem-vindo ao canal Sombrio, o terror levado a sério. Então, pessoal, antes de mais nada, vai deixando aí o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu tenho vídeos aqui segunda, quarta e sexta. Tem a minha página do Facebook, o link vai estar na descrição. E a página do Instagram é @AlencarGilmara. É só me seguir por lá, quem quiser. Vamos ao vídeo? O vídeo é longo, hein? Então, vamos começar o vídeo, então. O termo de experiência de quase morte, EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a associações de morte iminente, sendo as mais divulgadas a projeção de consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma e etc. As sensações de serenidade e a experiência de túnel, esses fenômenos são normalmente relatados após a indivíduos ter sido pronunciado eminentemente mortos ou muito perto da morte, daí a denominação EQM. O termo de experiência de quase morte foi proposto pelo psicólogo e epistemólogo francês Victor Edger, de 1896, em Le Moy des Morantes, como resultado das discussões no final do século XIX, entre filósofos e psicólogos, relativamente às histórias de escaladores sobre a revisão panorâmica da vida durante as quedas. O interesse popular pelas EQMs se iniciou devido principalmente ao trabalho do psiquiatra e parapsicólogo norte-americano Raymond Moody, em seu best-seller Vida Depois da Vida, de 1975. Objeto de estudo da psicologia anomalítica e da neurociência, não há consenso científico que explique de forma definitiva as alegações deste fenômeno, nem sobre as suas causas e significados. Parapsicólogos e espiritualistas interpretam essas experiências como supostas provas ou evidências do dualismo mente-cérebro e a vida após a morte. Por outro lado, médicos e cientistas apontam as EQMs como tendo características de alucinações que, durante o estado de coma ou perda da consciência profunda, surgem sobre determinadas condições de estresse físico e neurológico, sendo esta a explicação cientificamente mais aceita até o momento. Em 1978, foi fundada a International Association for Near Death Study, Associação Internacional de Estudos de Quase Morte, nos Estados Unidos. A associação é a maior parte da literatura científica sobre o tema utilizado a Near Death Experience Scale, a escala de experiência de quase morte, método criado pelo psiquiatra e parapsicólogo Bruce Greyson para determinar as EQMs legítimas.
Em 1982, uma pesquisa do Instituto Gallup apontou que cerca de 8 milhões de norte-americanos já tiveram passado pela experiência de quase morte. Até 2005, haviam sido documentadas menções de EQM em 95% das culturas do mundo. Um dos mais antigos registros de EQM está contido na obra A República, livro X de Platão. As pessoas que viveram o fenômeno relatam geralmente uma série de experiências comuns, descritas nos estudos de Elizabeth Kubler-Ross, de 1967, e Ramon de Molde, de 1975, tais como um sentimento de paz interior, a sensação de flutuar acima do seu corpo físico, a impressão de estar em um segundo corpo distinto do seu corpo físico, a percepção da presença de pessoas à sua volta, a visão de seres espirituais, visão em 360 graus, sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, ampliação de vários sentidos, a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado no fundo, que é aquela experiência de passagem do túnel, né? Nesse espaço, a pessoa que vive a EQM percebe a presença do que a maioria descreve como um ser de luz, embora o seu significado possa variar conforme os arquetipos culturais da filosofia ou da religião pessoal de cada um, né? O portal entre essas duas dimensões é também descrito como a fronteira entre a vida e a morte. Por vezes, alguns pacientes que viveram essas experiências relatam que tiveram de decidir se queriam ou não regressar à vida física. Muitas vezes falam de um campo, uma porta, um lago, como uma espécie de barreira que, se ultrapassar, implicaria em não regressar ao seu corpo físico. Algumas EQMs são descritas como angustiantes, como foi analisado profundamente por Bruce Grayson e Nancy Eves Bush. Com a multiplicação de referências e acontecimentos comprováveis à experiência de quase morte, iniciou-se uma nova corrente em que diversos pesquisadores de todo o mundo deram início à discussão e à análise do fenômeno de uma forma mais aberta. Grupos de comunidade médica passaram a olhar para a morte e a sobrevivência da consciência sobre uma nova perspectiva, como ocorre, por exemplo, na Associação Internacional de Estudos de Quase Morte no Departamento de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia e na Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Enquanto existem observadores que atribuem esse fenômeno a experiências espirituais, outros recorrem a teorias como alucinação, memória genérica ou a simbolização do renascimento biológico. Após experiências de quase morte, muitas pessoas declaram ter alterado o seu ponto de vista em relação ao mundo e às outras pessoas. As mudanças comportamentais geralmente são significativamente positivas, e o principal fator para a mudança é a perda do medo da morte. Em geral, a pessoa diz enxergar o mundo de maneira mais vívida, ser inundada por sentimentos de bondade e amor ao próximo, ter vontade de ajudar os necessitados, sentir a abertura de uma forma de religiosidade, aceitar-se mais e aceitar mais os outros,
perder o sentido de importância do ego e se preocupar menos com a opinião dos outros. Essas pessoas alegam que passam a valorizar mais as suas vidas e as dos outros, reavaliam os seus valores, a ética e as prioridades habituais e tornam-se mais serenas e confiantes. Até por volta da década de 60, este fenômeno costumava ser considerado pela ciência escrita como um assunto vulgar, fruto de lendas, crendice popular ou religiosidade. No entanto, na década de 1970, pesquisadores como a do médico Raymond Moody e a da médica Elizabeth Kubler-Ross, principalmente após a publicação do best-seller Vida Depois da Vida e sobre a morte e o morrer, respectivamente, levaram ao início de uma corrente de pesquisas em todo o mundo sobre o fenômeno. Mesmo com tanto interesse e a presença de inúmeros relatos e anedóticos, ainda não há qualquer comprovação científica sobre a realidade das experiências de quase morte. Entre os cientistas que pesquisaram o assunto em geral, há os que interpretam as experiências como reações do cérebro e há os que interpretam tais experiências como prova ou evidência de que a consciência não é produzida pelo cérebro e de que existe vida após a morte. No entanto, muitos outros pesquisadores, como os psiquiatras Raymond Moody e Bruce Grayson, discordam das teorias que interpretam as experiências como evidências de que a consciência do ser humano existe independentemente do cérebro, argumentado principalmente que muitas pessoas demonstram percepções extrasensoriais com precisão em seus relatos de EQM, e que não há sinais de funções mentais prejudicadas nas situações clínicas em que as EQMs ocorrem. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Ramanoff, baseado na teoria desenvolvida e denominada por eles como Orchestrade Objective Reduction, defendem que as EQMs, defende que em EQM a alma quântica deixa o sistema nervoso e reentra no cosmos. Segundo Ramanoff, é possível que a informação quântica que constitui a consciência possa mudar para planos mais profundos e continue a existir puramente na geometria do espaço-tempo fora do cérebro, distribuída não localmente como uma alma quântica, a parte do corpo. Um dos primeiros estudos clínicos sobre as experiências de quase morte em pacientes em estados de parada cardíaca foi feito pelo cardiologista holandês Pim van Lommel e sua equipe médica, tendo sido publicado em 2001 pela revista científica Lancet. De acordo com o cardiologista, dos 344 pacientes estudados que foram reanimados com sucesso depois de sofrerem parada cardíaca, 18% tiveram EQMs e lembraram com detalhes as condições que passaram quando estavam clinicamente mortos. Na conclusão de Lommel, nossa consciência existe independentemente do cérebro e está sendo um veículo físico de expressão da consciência, mas não o produtor da mesma. O maior estudo já realizado sobre o tema foi liderado pelo médico intensivista britânico Sam Pamir
efetuado entre 2008 e 2014, período em que Pamia e outros cientistas da Universidade de Southampton examinaram mais de 2.000 pessoas que sofreram parada cardíaca em 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. O estudo concluiu que a consciência humana permanece por ao menos 3 minutos após o óbito biológico. Entre outros relatos intrigantes descritos por Raymond Moody em sua obra, encontra-se esse no livro A Luz do Além, de 1988. Em Long Island, uma mulher de 70 anos, cega desde os 18 anos, foi capaz de descrever com detalhes vívidos o que aconteceu enquanto os médicos tentavam ressuscitá-la em um ataque do coração. Ela conseguiu dar uma boa descrição dos instrumentos que foram utilizados e até mesmo das suas cores. E o mais surpreendentemente para mim é que a maioria daqueles instrumentos sequer foram concebidos na época em que ela ainda podia ver. Havia cerca de 50 anos. Além de tudo isso, ela ainda disse ao médico que ele usava um jaleco azul quando começou a ressuscitá-la. Porém, mesmo diante de relatos que para muitos são surpreendentes, a visão monista há de que alterações funcionais e químicas no cérebro são responsáveis pela experiência de quase morte, ao menos até o momento é cientificamente suportada. É a opinião mais cientificamente suportada. Em virtude, primeiro, da ausência factual científica necessária ao suporte da visão dualista como científica, e em segundo, devido à consideração levantadas quando a busca definir a forma rigorosa o que é consciência, sobretudo diante da perspectiva dos avanços em biotecnologia, onde a possibilidade de se construir uma máquina com consciência não pode ser mais tratada como mera ficção científica. Os avanços das técnicas de mapeamento cerebral e dos mecanismos excitatórios, os mecanismos excitatórios cerebrais invasivos e não invasivos contribuíram significativamente para a compreensão científica da experiência de quase morte. A exemplo, o estímulo direto dos lobos temporais pode induzir a sensação de uma presença invisível ou divina, e um capacete construído pelo médico Mitchell Passing por ele denominado capacete de Deus, induz experiências espirituais de 80% daqueles que o experimentam. Modificações induzidas no funcionamento dos lobos parietais simulam experiências extrasensoriais, entre elas corporificações e a sensação de sair do corpo. Em experimentos realizados em aceleradores centrípedos que visam a compreender as reações psicológicas humanas em presença de enormes acelerações após momentaneamente desmaiarem, dadas a incapacidade circulatória e oxigenação inadequada do cérebro. As pessoas submetidas ao teste relatam quase sempre alucinações análogas às apresentadas pelas pessoas que passam por experiências de quase morte, incluso a experiência de se ver fora do corpo. Muito embora nesses experimentos controlados, as pessoas em testes sejam seguramente mantidas longe do limite entre a vida e a morte. Filmes relacionados a experiências de quase morte. Agora eu vou dar aqui uma seleção de 16 filmes que falam sobre as EQMs, tá?
das experiências de quase morte. Primeiro aqui, ó, Ressurreição, de 1980. Projeção Braston, de 1983. Terra Tranquila, de 1985. Vida Depois da Morte, de 1989. Linha Mortal, de 1990. Salvo pela Luz, de 1995. O Mistério de Libélula, de 2002. E Se Fosse Verdade, de 2005. O Invisível, de 2006. Viagem Alucinante, de 2009. Tá Rindo do Quê? De 2009. A Morte e a Vida de Charlie, de 2010. Além da Vida, de 2011. Se Eu Ficar, de 2014. A Incrível Vida de Adeline, de 2015. E a série da Netflix D.O.A., que ela é de 2016. Eu acho que tá no catálogo ainda da Netflix até hoje. Esse D.O.A. eu já vi, é muito bom. E é isso aí, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu fiz questão de fazer uma pesquisa bem aprofundada, que eu já queria ter feito essa pesquisa já há muito tempo, eu sempre tive curiosidade sobre esse assunto, queria ver até onde era verdade, até onde não era. Então essa pesquisa foi bem detalhada, foi tirando bastante dúvidas, e dizem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o assunto. Se inscreva aqui no canal, deixa aí o joinha para me dar a moral aqui no vídeo. Tem vídeos aqui segunda, quarta e sexta. Tem a minha página do Facebook, quem quiser me seguir por lá, o link vai estar na descrição. E tem a minha página do Instagram, que é @alencadilmara. Tá legal? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!